Band News. Entrevista. Olha, bem pouco tempo, né? A gente só falava sobre o caso Kiss. Completávamos 4 anos do incêndio da boate em Santa Maria, e esse caso ele ainda é muito controverso em relação ao que aprendemos depois do incêndio da boate Kiss. E claro que com o tempo passando, aquela legislação dura que foi montada na Assembleia Legislativa começou a ser afrouxada. O Sindicato dos Engenheiros ingressou na Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a flexibilização da lei de incêndios, conhecida como Lei Kiss. E essa ação foi acatada, acolhida pelo Tribunal de Justiça do Estado nessa semana, e é para a gente saber detalhes do que vem daqui pela frente. Está conosco na linha o diretor do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, Alexandre Rava de Campos. Diretor, uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde. Como é o que o SENGE está pedindo exatamente nessa ação e quais são os pontos que foram flexibilizados que são alvo dessa ação direta de inconstitucionalidade? Bom, nós entendemos que a flexibilização que foi feita, a alteração que foi feita na Assembleia Legislativa por conta de que a intenção pudesse ser boa, mas o remédio não foi adequado para fazer com que os processos andassem mais rápido nas sessões de prevenção de incêndio do Corpo de Bombeiros. Houve uma mudança na chamada Lei Kiss, que no nosso entendimento fere os princípios fundamentais da própria Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, sob o ponto de vista da legalidade, da imparcialidade, da eficiência do Estado, que tem como uma dos princípios a questão da preservação da segurança, da ordem pública. Bom, o que objetivamente essa alteração faz? Ela traz umas flexibilizações que coloca a possibilidade de que leigos, o proprietário da edificação, uma pessoa que não tem nenhuma formação técnica, possa fazer um julgamento, né, técnico de um estabelecimento, seja ele o seu estabelecimento, para poder dizer o que precisa colocar em termos de segurança contra incêndio para que aquele prédio seja julgado seguro para que possa ser ocupado pelos habitantes, pela população daquele prédio. Nós entendemos que isso é extremamente perigoso, porque é um leigo fazendo uma espécie de uma autodeclaração, embora sejam edificações de áreas mais restritas, no caso aqui até 200 metros quadrados, mas em risco pequeno e médio, e também nos riscos pequenos, até 750 metros quadrados, também tem um processo mais simplificado, e esses processos simplificados, eles abdicam da necessidade de ser um profissional da área de engenharia e arquitetura. Nós entendemos que isso é bastante temerário. André, é como se, levando para a área médica, nós começamos a fazer a apologia da automedicação. Uhum. Isso não é cabível. Essa analogia acho que é bem importante, diretor do Sindicato dos Engenheiros, Alexandre Rava de Campos, porque todo mundo acha que sabe como proceder ou não tem perigo e tal. E o que a gente tem é justamente uma avaliação por um técnico para poder dizer se a área está adequada ou não, fazer os cálculos adequados, e de uma maneira ou de outra a Assembleia acabou sendo leniente nesse processo, né? André, nós não somos contrários a que esse trabalho todo seja operacionalizado pelo Estado e mais precisamente pelo Corpo de Bombeiros. Não é essa a questão. O problema é que nas sessões de prevenção de incêndio do Corpo de Bombeiros precisa ter um profissional capacitado, habilitado para tal. Uhum. Então precisa ter nas sessões de prevenção de incêndio engenheiros e arquitetos que façam essas análises desses trabalhos dos profissionais em paridade de discussão, para que se possa discutir técnico com técnico, profissional com profissional, que se possam discutir tecnicamente as coisas. Os processos hoje ficam engavetados hoje nas sessões técnicas por questão de estrutura, de falta de estrutura, também que o governo do estado não propiciou o Corpo de Bombeiros, isso é uma coisa que também precisa ser dita, mas também porque faltam profissionais capacitados. Então, os profissionais hoje, os bombeiros que estão lá, embora possam ser muito bem intencionados, falta formação básica de engenharia e arquitetura para que eles possam fazer uma avaliação. E também que pese, né, André, nós temos profissionais do Corpo de Bombeiros, já lá na cidade de Santa Maria, por episódio da Kiss, que foram condenados por conta de
terem envolvimento com o processo. Sem entrar no mérito do processo daqui especificamente, o que gera no servidor público é um receio de apor a sua assinatura num processo em que ele, no fórum íntimo, ele não se sente à vontade para fazer isso. Ele não tem essa formação para isso. Está sendo incumbido para fazer essa E as pessoas mesmo sabem da sua capacitação, né? Claro. Ou seja, sabem que não estão habilitados para fazer aquilo e se sentem impelidos pela força da legislação. Claro que sim. Uma outra coisa também que não podemos concordar nessa flexibilização da KIS é o fato de que os prazos foram prorrogados, né? Antes nós tínhamos renovação de alvará para risco alto, não são somente risco elevado, que era anual, passaram para 2 anos. Os riscos pequenos e médios, que eram de 2 em 2 anos, foram para 5 anos. Então, hoje se faz um processo hoje de um PPCI, se obtém o alvará do PPCI e por essa nova legislação, só daqui 5 anos o bombeiro volta para verificar como é que estão as situações. Olha, são prazos extremamente dilatados. Isso muda muita coisa nesse período. É muito dilatado, mas por quê? Porque o Estado não proporcionou estrutura para o Corpo de Bombeiros para que ele pudesse fazer uma gestão mais eficaz, não pudesse ter uma vistoria mais sistemática, uma frequência mais reduzida que a segurança preconiza. Bom, mas esse não é o remédio. É isso que nós estamos discutindo, é isso que nós estamos colocando. Agora, não podemos concordar que o remédio seja de outra prazo. Agora, diretor, da segurança. Do ponto de vista jurídico, o acolhimento dessa ação pelo Tribunal de Justiça não significa nesse momento que esses pontos questionados eles deixam de valer. Agora tem um prazo para manifestação do governo do estado, é isso? Isso agora o governador do estado deve ser, não sei se já foi citado, mas provavelmente já tenha sido, para que se manifeste e apresente as suas contra-argumentações, né? Bom, Alexandre Rava de Campos, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, conversando conosco sobre a lei de incêndios. Diretor, muito obrigado pela entrevista. Aqui é o Band News no meio do dia. Uma boa tarde e um bom trabalho. Obrigado, boa tarde a você. Obrigado, Alexandre Rava de Campos, diretor do SENGE. O Roberto Bier, aqui dizendo que é nosso fiel ouvinte, está perguntando se a espuma assassina continua sendo vendida. Ele se refere à espuma que forrava a Boate Kiss e que a combustão dessa espuma acabou asfixiando aquelas pessoas dentro da boate. Tanto que, infelizmente, né, aquele mar de corpos, as pessoas não estavam carbonizadas. Não, os corpos estavam intactos. Foi a fumaça que foi pelo que se propagou dali. Eu não tenho essa informação, viu, Roberto? Se deixou de ser vendido, espero que sim. E sobretudo que tenha sido trocado em outros estabelecimentos onde ela existe. Ele está dizendo aqui, está dando parabéns pela programação. Obrigado aí por nos acompanhar. Se a gente tiver informação, a gente obviamente vai passar aqui para vocês, mas é óbvio que ela devia ser condenada, né? Mas ela foi comprada, inclusive, de maneira no comércio no de Santa Maria. Uma loja de colchões em Santa Maria.